Glória a Deus. Quem tem disposição para ouvir do Senhor nessa manhã? Aleluia! Existe uma mesa espiritual preparada aqui. E nós vamos nos alimentar dela. Todo domingo o Senhor tem preparado um banquete para nós. Domingo passado não estive aqui, mas a palavra foi poderosa. O pastor Tiago esteve liberando a palavra de Deus também aqui. Eu tenho certeza que vocês tiveram um alimento espiritual abençoado, não é não, pastor Tiago? Glória a Deus. E hoje vocês vão ter também um alimento espiritual. Amém? Basta você abrir o seu coração. Basta você agora se desprender daqui da terra. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo aquele que nele crê. Se você crê na palavra, se você crê no Senhor, se você abre o seu coração, você vai ser transformado. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 47 ao 48. O último domingo que eu preguei, fora o domingo passado, domingo retrasado, eu falei sobre o chamado celestial. Se você esteve aqui, né, eu disse que o chamado celestial não acontece aqui na terra. O chamado celestial acontece na eternidade em Deus. Eu usei Jeremias, quando Deus chama Jeremias, Deus chega para Jeremias e fala: antes que eu formasse no ventre da sua madre, eu já te conhecia. Antes de você nascer, eu já tinha te escolhido para ser profeta diante das nações. Nesse domingo eu falei para vocês que o chamado não acontece aqui. Você não é fruto do acaso. Você foi escolhido por Deus para um chamado celeste, para trazer a vontade de Deus e o governo de Deus aqui na terra. A escolha foi do Senhor em te escolher. Não foi eu que escolhi vocês estar aqui, ou vocês escolheram, mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui e para cumprirmos um chamado celeste, a qual Ele nos desejou. Amém? Para Deus não existe erros, irmãos. Para Deus não existe, mas o meu pai, minha mãe, mas eu fui fruto. Não, você é fruto do coração de Deus. Você é uma escolha divina. E o chamado de Deus para nós não começa aqui nessa terra. Ela é da eternidade. Deus nos escolheu antes de nós nascermos. Diga para a pessoa do lado: você é escolhido. E a escolha, diga, é do alto. A escolha é divina. Deus te escolheu, amém? E Deus quer te dar as nações, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que ele venha a ser conhecido. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero falar aqui sobre a dualidade. Depois eu vou explicar o que significa a dualidade do homem. Eu quero ler então 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47 a 48. E diz assim: o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno da terra, tais são também os demais terrenos. E como é o homem celeste, tais também os celestes. Diga dois homens. Diga duas naturezas. Diga uma terrena e uma celeste. Assim como a Bíblia diz, é o primeiro homem, que é Adão, terreno, são os demais homens. Mas a Bíblia finaliza que existe um outro homem, que esse homem é do alto. E esse homem é um homem celeste. E assim como esse homem são os, diga demais. Diga para a pessoa: tudo depende aonde você está localizado, ou a quem você pertence. A um homem caído, um homem celeste. Porque assim como é Adão, todos são os demais. Porque assim como é Cristo, todos são os demais. Pai, eu quero te agradecer, Pai. Essa manhã é uma manhã tão propícia, Pai, para que a sua vontade venha a ser manifestada aqui na terra.
Por isso eu quero declarar, Pai, que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu, Pai. Eu declaro esse ambiente não é um ambiente natural, Pai, esse ambiente deixa de ser um ambiente simplesmente natural, para ser agora um ambiente, Pai querido, tomado pela tua glória, tomado, Pai querido, pelas realidades espirituais agora. Toda mente natural agora, Pai, seja convertida a uma mente espiritual, Pai. Eu quero declarar agora os nossos olhos, Pai, do coração sendo iluminado, para que nós possamos ver as realidades, para que nós possamos ver, Pai querido, quem nós somos nessa verdadeira identidade, Pai querido. Eu quero declarar agora que teu Espírito venha fluir de forma sobrenatural, Pai querido, e cada um que está aqui nessa manhã, Pai, receba revelação, Pai querido, receba, Pai querido, aquilo que é realmente a verdade. A verdade é que nós estamos em Cristo, fomos unidos em Cristo, Pai, e pertencemos a Cristo e queremos viver a partir dessas verdades espirituais. Por isso, Pai, eu te peço da tua graça, Pai querido, que se aperfeiçoa no meio das nossas fraquezas, por teu poder sendo demonstrado aqui nessa manhã em glória, em poder, em revelação, Pai querido. Te damos honra, te damos glória, em nome de Jesus. Amém. Quem ama Jesus, diga amém. Você sabe que desde a queda do homem, o ser humano, ele vive uma vida em conflito. Ele vive uma vida dividida. É interessante que na sociedade, muito mais para as pessoas que não ainda nasceram de novo, existe uma tensão interior. E principalmente aqueles que às vezes que nasceram de novo, que já não estão mais em Adão. Porque uma vez que eu e você, nós fomos convencidos, porque quem nos convence não é o homem, quem nos convence é o Espírito. Ele nos convencerá e nos convenceria de toda a verdade. Ele veio aqui para testificar da verdade. O Espírito Santo é o agente que nos faz acreditar, que nos faz crer que a palavra é de Deus. E todo aquele que crer, a Bíblia diz que Deus deu o poder de se tornar o quê? Filho de Deus. Então o Filho de Deus é que nasceu do alto, nasceu de Deus. Nesse momento nós podemos entender que esse que nasceu de novo, assim como chegou diante de Jesus um homem e ele queria conversar com o Senhor diz: é necessário você nascer de novo, Nicodemos, porque não tem como servir ao Senhor com uma natureza caída. Não tem como servir ao Senhor ou ouvir do Senhor quem está morto espiritualmente. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e delito, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. E juntamente com Cristo Jesus nós fomos unidos a essa nova vida agora, a essa nova realidade, a essa nova natureza. Mas existe muitas das vezes uma tensão constante entre aquilo que foi criado para ser e aquilo que passou a experimentar após o pecado. Porque Deus não criou o homem para ser. Existe uma dualidade, e essa dualidade não nasceu em Deus, mas nasceu de um homem que decidiu viver uma vida de independência, decidiu comer de uma árvore que Deus disse não coma dela, e o momento que o homem caiu, o momento que o homem pecou, ele decidiu caminhar numa vida de dependência. Eu quero falar para você, se você vive uma vida de independência, esse não é o chamado que Deus tem para você. Deus quer que você aprenda a depender 100% dele. Diga dualidade. A dualidade é quando esse homem decide a viver na independência. Pastor, o que é dualidade? Significa a qualidade do que é dual ou duplo em natureza. Estamos falando aqui de duas naturezas. A Bíblia diz que o homem foi destituído da glória de Deus. Adão, quando nasceu, quando Deus criou Adão com governo. Deus criou Adão com autoridade. Deus criou Adão segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança.
Mas quando o homem desobedece a Deus, acontece algo, se divide a natureza. Agora existe duas naturezas. Existe uma natureza caída e existe uma natureza que ela é uma natureza divina, uma natureza do alto. Então, eu quero falar para você, você tem que entender que você não faz parte mais de uma natureza caída. E os seus comportamentos, a sua forma de pensar e as suas decisões não podem ser conforme uma natureza caída. Porém, você precisa entender que em Cristo e após a cruz de Cristo, essa história radicalmente é interrompida. Você não faz parte mais de duas naturezas. E às vezes você está em conflito. A Bíblia revela que nós somos uma natureza. Não é um homem natural tentando agradar a Deus mais. Nós somos seres espirituais. Ainda existe uma realidade. E essa realidade, ela precisa compreender uma coisa. Embora você seja uma nova criatura, porque a Bíblia diz que está em Cristo nós habitamos em um corpo e temos uma mente que precisa ser alinhada com a verdade daquilo que nós já somos. Diga, eu preciso me alinhar com a verdade daquilo que eu já sou, nessa nova natureza em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele descreve essa tensão ao afirmar que existe uma batalha, e ele vai dizer, existe uma batalha entre a carne e existe uma batalha entre o Espírito. Mas eu quero falar para você, não são duas naturezas lutando. Você não luta mais em duas naturezas iguais, competindo uma com a outra, mas é uma velha realidade que perdeu o direito de governar sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que o velho homem foi sepultado. O apóstolo Paulo diz que a cruz deu fim numa velha natureza e que agora quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Diga, o velho homem perdeu o direito de governo na minha vida, de influenciar a minha vida. Agora quem governa a minha vida é o novo homem. E esse novo homem é formado em justiça e em verdade, que é Cristo Jesus em mim. Pastor, então essa dualidade não quer dizer que eu sou dois eu? Um dia eu estou em Adão e um dia... Tem gente que acha que é assim. Não, o conflito é a sua mente entender que a cruz deu fim numa velha criação e estabeleceu um novo e vivo caminho para mim e você viver uma nova vida em Cristo Jesus. Diga, é uma consciência. Não é uma luta entre duas naturezas. Eu sou um novo homem que preciso agora me adequar a um novo pensamento e um novo estilo de vida. Adão, ele é moldado pelas experiências da terra. Ele é moldado pelo medo. Um homem que está em Adão, ele vive com medo. Ele vive limitado segundo as coisas dessa terra, porque o primeiro homem, a Bíblia diz que ele é terreno. O primeiro homem, ele vive do que ele vê, do que ele sente, do que falam. Ele se ofende muito facilmente, porque ele vive simplesmente dessa terra. Ele se alimenta dessa terra. Mas eu quero falar para você, se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita dentro de você, eu quero dizer que você não deve viver mais como vive Adão. Você precisa entender que você tem uma nova identidade, que você tem uma nova natureza, e que agora o velho Adão já foi sepultado. Nós morremos com ele na sua morte, mas ressuscitamos com ele também na sua ressurreição, para uma nova vida. Diga, a obra do Calvário é uma obra consumada pela identidade que nós somos filhos e temos o Espírito Santo que clama, Abba, Pai. Não existe órfão. Se você não é órfão, o medo não pode te tomar.
A ansiedade não pode te ter. Quem vive ansioso é porque vive na expectativa de coisas da terra. Mas quem já entendeu que vive na eternidade e que é um ser eterno, já não vive, traz as realidades eternas para essa terrena, para esse lugar terreno aqui. Assim na terra, como é, você foi chamado para trazer as verdades celestiais a essa terra e não para viver segundo o padrão. Então o teu pensar não é como todo mundo pensa. O teu negociar, o teu fazer negócio com pessoas não é da mesma forma. Você tem que se submeter ao Senhor, receber do Espírito, entender a vontade de Deus no teu espírito. E a vontade de Deus que vem no teu espírito, ela traz um código para a sua mente. E o Espírito diz, a vontade de Deus é essa. A sua mente diz assim, pensa nisso. E a sua vontade e as suas emoções se alinham a isso. Eu vou voltar para você entender. Diga, a vontade de Deus não está na minha mente natural. Até porque a minha mente é a mente de Cristo. Está em um velho padrão de forma, de pensamentos, de ideologias que foram gerados desde quando você nasceu. Isso não pode, isso não consigo, é impossível. Não, você tem que trazer as realidades da palavra. A palavra de Deus diz que nada é impossível para o Senhor. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo. Peraí, se você tem essa vida agora que é indestrutível, essa vida que é a vida de Cristo, nada é impossível para você, porque para Deus nada é impossível, e você tem a vida que Ele tem. Não, eu fico fascinado com a história da Bíblia. Porque um homem que entende, eu lembro de José, quando ele chama o seu pai, e o seu pai está ali no momento de escassez, e ele chama José nesse momento, ele está governando junto com o maior homem, né, que já existiu ali, que existiu no Egito, que era Faraó. Faraó era um semideus, irmãos. Faraó é um homem reverenciado, mas quando Jacó vem até Faraó, até José chama e ele vem, ele chega diante de Faraó, e a Bíblia diz que ele abençoa Faraó. Peraí, mas Faraó não era quase um deus? Mas quem sabe quem é, e quem tem uma identidade, sabe que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque poder para abençoar é só você que nasceu de novo. Poder para prosperar é só você que nasceu de novo. Porque nós já recebemos essa vida. E essa vida é a vida em abundância. Uma vida abundante. O grande conflito da vida cristã não é comportamental. E a igreja vive tentando mudar comportamento, irmão. Eu fico impressionado. Você vai na igreja, bate no comportamento, não muda comportamento se não entender quem é. O comportamento está naquilo que você crê que você é. Você não muda comportamento, você muda a identidade de uma pessoa. Porque quando você entende que você é, você não tem que tratar mais com as coisas, que você tem que tratar das coisas que as pessoas fazem, porque ela crê daquela forma. Se você crê que você é um derrotado, você vai viver uma vida de derrotado. Se você crê que Deus não te ouve, você vai ficar clamando para Deus, Deus me ouve, por favor, será que Deus não me ouve mais? Eu tenho orado. Não, você é filho amado, e Deus te ouve. Você não está tentando convencer a Deus te ouvir. Ele te ouve todo momento da sua vida, porque você é um filho, você tem o Espírito Santo, e Ele clama, Abba, Pai. Se o meu filho que fala comigo, irmão, eu ouço o que ele fala e atendo. Se nós somos maus, imagine Deus que é bom. Diga, a minha vida não se trata de viver, ou de tentar viver uma vida espiritual, ou de se tornar espiritual. Eu tenho que aprender a viver a realidade que eu fui inserida nela hoje. Você não é um ser natural tentando experimentar uma experiência espiritual. Você é um ser do alto. O primeiro homem é terreno, mas o segundo homem é do alto. Nós somos um espírito vivificante. Você tem que aprender agora a entender. É uma mudança é uma metanoia de destino, de direção. Você sabe o que é o problema? É que quando nós não entendemos essa verdade, nós passamos a viver divididos. Diga, eu sou um ser espiritual. Não sou da terra.
A Bíblia diz, Jesus disse, vocês são peregrinos aqui na terra. Vão saber, Paulo fala, minha pátria é o céu. É um homem de identidade. Não, deixa eu falar um negócio para você aqui agora. Apóstolo Paulo, 14 dias numa tempestade. Ele está numa defesa em Roma, na Itália. E ali ele se defendendo, ele faz um apelo. E quando ele faz um apelo, ele fala, agora você vai ter que comparecer diante de outro. Mas ele podia ser liberado ali. Mas ele entende que essa é a vontade de Deus. E antes de partir, ele chega ao capitão do navio e fala, ó, é melhor a gente não ir porque não vai dar boa. E eles não ouvem o apóstolo Paulo. Eles ouvem a experiência natural de um capitão. E de repente o que acontece? 14 dias dentro do mar. Pensa num furacão que acontece no meio do mar. E foi isso mesmo. Nós que estamos na Flórida, nós sabemos o que é furacão, irmãos. Agora imagine você estar no meio do mar num furacão. Se passar dentro de uma casa com proteção, já dá medo. Imagine você dentro de um barco, no meio de uma tempestade, no meio de um furacão. É isso que estava acontecendo. 14 dias. Diga, batalha. Tem vezes na nossa vida que as lutas são intensas, irmãos. Tem vezes nas nossas vidas que parece que nós vamos perder tudo. Parece muitas vezes na nossa vida que as coisas saíram fora do nosso controle. Mas Paulo, quando todos perderam o ânimo, quando todos estavam desanimados, um homem que sabe quem é, um homem que sabe a quem ele serve, um homem que tem uma identidade, ele um certo dia de manhã, ele levantou no meio daqueles homens, e ele diz, ei! O anjo do Senhor, a quem eu sou, a quem eu sou, a quem eu sirvo, e a quem eu temo, me apareceu para mim, e disse, fica tranquilo. O barco vai se perder, tudo vai se perder, mas nós não vamos se perder. Agora, peraí, o anjo apareceu para mim. A quem eu sou, identidade. A quem eu sirvo. Paulo não ia morrer naquele barco, porque ele tinha que chegar a um destino para pregar o evangelho. Porque foi o Senhor que mandou lá. O diabo poderia até se levantar no meio do caminho para tentar impedir, dizer, assim como tentou impedir Jesus também a entrar em Gadá, para expulsar os demônios que estavam sobre aquele homem. Mas quem tem propósito não morre, irmãos, no meio do caminho. Quem tem propósito, ele vai cumprir a carreira. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira. Ele sabia o dia da partida dele. Um homem de Deus nunca fica desavisado do dia que Deus vai recolher ele também. Ele já sabia. Porque ser um homem espiritual é um homem que recebe de Deus. Quando nós não entendemos essas duas verdades, ou que nós já nascemos de novo e vivemos nessa guerra, hoje é Adão que está governando. Não é Adão, é os velhos pensamentos. Adão foi crucificado. A cruz deu fim na velha criatura para quem está em Cristo. Se você não está em Cristo, só existe duas. Existe homens caídos, existe homens que estão em Cristo. Aleluia. Mas quando você não entende isso, essa verdade, você passa a viver aqui na terra dividido. Você sabe que você é salvo, mas vive inseguro. Uma alma insegura, será? Você vive com aquele peso, será que eu sou salvo? Será que hoje eu fiz algo de errado? A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você tem um espírito da adoção, o Espírito de Deus, Ele vai dizer, fica tranquilo. Mas muitas pessoas vivem inseguras na alma. E sabe, a segurança da alma gera tanta ansiedade. Porque na alma você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas no teu espírito já está tudo determinado pelo Senhor. É por isso que um homem que ouve de Deus e caminha no espírito já sabe o futuro. A AI está para trás, irmão. Existe uma mente que é uma mente espiritual,
que está acima, só vai prevalecer nesses dias quem tem a mente espiritual de Cristo. Aleluia! Sabe o que é o problema? O Espírito, você já recebeu a salvação. O seu espírito foi regenerado, mas a sua alma ainda reage com ansiedade, com insegurança, porque ainda não foi treinada na verdade. Toda vez que vem ansiedade, vem preocupações, é porque a sua alma precisa receber os códigos do Espírito agora. Irmãos, Paulo vai dizer em Gálatas para nós caminharmos no Espírito, vivermos uma vida no Espírito, e aí nós não vamos viver na carne. Viver no Espírito é viver pelaquilo que Deus está falando. O que Deus está falando é a verdade. Diga para a pessoa do lado, diga: o que Deus está falando é a verdade. Te livra da ansiedade, te livra da insegurança. Nós precisamos treinar, diga treinar, a nossa alma. A nossa alma, nada aconteceu na salvação, só o nosso espírito. Aleluia. Diga, treine pela verdade, não pelos sentimentos. Irmão, sabe o que é a pior coisa na vida? É sentimento. Tem dia que eu acordo de manhã, você acha que eu sinto um arrepio, eu sinto que Deus está comigo? Eu começo a pensar em coisas, eu falo: meu Deus, tem que resolver aquilo, fazer aquilo, eu não sinto Deus, eu não... Agora, a pergunta é, a minha vida é definida pelaquilo que eu sinto? O problema nosso é esse, é que nós caminhamos nessa terra, vivemos por sentimentos, queremos resolver as coisas aqui da terra, mas não somos capazes de, antes de sair de casa, conectar o nosso espírito e dizer: Espírito Santo, me guie em toda a verdade, para que a minha alma seja subjugada ao Espírito, para que eu possa reinar, porque homens e mulheres que nasceram do alto, nasceram para governar. Foi a segunda coisa que Deus disse para Adão: você vai ter a minha imagem e você vai ter o meu governo, o meu domínio, você vai dominar sobre todas as coisas. Mas infelizmente nós vivemos uma geração aonde o homem e a mulher não governam. Sabe o que tem governado? A erva governa, a bebida governa, as paixões sexuais governam. Um homem de Deus, um homem do alto, ele não é governado por essas coisas. Ele vive em um lugar mais elevado, ele vive nas alturas, ele está sentado em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Ele não tenta chegar no céu e abrir o céu porque o céu está fechado. Ele já está sentado com Cristo, acima de principado, acima de potestade, acima de todo nome que se possa proferir aqui na terra. Ele está no lugar alto, ele tem a mente e o governo das coisas do alto. Meu Deus, essa igreja vai decolar nessa revelação. Quando você estiver ansioso, comece a julgar esse pensamento que está. Porque se esse pensamento não veio do teu espírito, esse pensamento é a sua alma tentando governar o seu corpo. Toda vez que vinha preocupação, que vinha ansiedade, eu tenho certeza de uma coisa: não foi Deus que deu esse pensamento. Você tem que deletar isso. Você tem que aprender a ser perito, a ser preciso, a ouvir de Deus, a ser preciso, a ouvir do Espírito. Você precisa treinar a sua alma na verdade e não nos sentimentos. Diga: os sentimentos nos enganam. Pastor, eu não estou sentindo de ir para a igreja. Estou sentindo de fazer isso. Você não caminha por isso, meu querido. Você não é mais uma criança que caminha pela vontade própria. Você sabe nas guerras como é que acontecia nas guerras? Quando um rei guerreava e ele vencia outro rei, ele matava, pegava os despojos, ele trazia o rei. Sabe como ele trazia o outro rei? Acorrentado. Aquele rei fazia o que ele queria. Por quê? Ele estava o quê? E havia um lugar que eles caminhavam, e é a caminhada do triunfo. O rei que venceu trazendo o outro rei acorrentado. Sabe como o apóstolo Paulo se via? Eu sou aquele que estou acorrentado. Eu já fui vencido por Cristo. A vitória dele é a minha vitória. E eu me apaixonei por ele. E agora eu sou um escravo de orelha furada por decisão. Porque eu amo meu Senhor. Eu amo a minha igreja. E eu estou aqui para servir ao Senhor. Quando nós chegamos num nível de maturidade, irmãos, nós somos como esse escravo da orelha furada.
Eu não tenho tempo de entrar no escravo da orelha furada, mas era por decisão. Um escravo, ele poderia trabalhar por 7 anos. Depois dos 7, por 6 anos, no 7º ele teria que ser liberto. Mas só tinha uma coisa: se ele tivesse esposa, se ele tivesse filhos, ele teria que deixar para o seu senhor. Mas se ele amasse os filhos, a esposa, e amasse o seu senhor, ele podia dizer uma coisa: eu quero por opção própria ser escravo para sempre. E ele ia e furava a orelha, e todos que olhavam para ele dizendo: é uma opção dele, ele está querendo ser escravo para sempre. O apóstolo Paulo diz assim: eu sou prisioneiro, eu sou escravo, porque ele me conquistou, e a vitória dele é a minha vitória. Eu não estou tentando receber a vitória, eu já estou na vitória de Cristo. A igreja fica tentando vitória. Irmãos, você tem que permanecer na vitória que Cristo já conquistou. O que o diabo quer é te tirar da conquista que Deus já te deu. Aleluia. Vocês estão bem? Quando a insegurança vir, não discuta o sentimento. Declara a verdade. A verdade está acima de sentimento. Não discute o sentimento. Ah, mas não estou sentindo. Não, você... Criança vive por sentir. Quem é experimentado na palavra da justiça já não vive por sentir. Mas isso é um exercício diário, não pensa que é automático. Você é um exercício diário. Você tem que ter declarações práticas, porque é a palavra de Deus. Se você não está sentindo, você fala assim: eu sou um filho amado, independente do que eu estou sentindo ou não. Se eu me sinto amado, se eu não me sinto amado, se eu me sinto perdoado, se eu não me sinto perdoado, Ele já me perdoou em Cristo Jesus. A cruz deu um fim na velha natureza. Eu já não estou tentando ir para o céu. Eu já estou em um lugar, em uma posição em Cristo Jesus. Já é uma obra consumada. Não é uma obra que eu tenho que completar ela. Cristo não deixou obra para me completar. Cristo falou: caminha naquilo que eu já realizei. A vida cristã é uma vida que eu caminho na obra de Cristo. Eu manifesto a vontade de Cristo. Deus quer ser visto. E Deus quer ser visto através de quem? Através dos representantes. Quem são os representantes? Sou eu e você. Mas nós vivemos uma vida derrotada, sempre reclamando: ah, isso não dá, isso não dá. Não! Eu já recebi tudo em Cristo. Eu não sou mendigo que estou pedindo algo. Eu vou manifestar tudo aquilo que já recebi dele. Riquezas não é conquistada, é me dada. Porque eu sou herdeiro. Quem é filho é herdeiro. Herança não se conquista, a herança se recebe. Só por ser filho. Mas o filho só pode administrar quando ele se torna adulto, maduro, para conseguir administrar aquilo que o pai tem para confiar. As nações nos esperam para manifestar a imagem daquele que é o filho, o verdadeiro, para que o mundo conheça a verdade. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, você vai entender que você pode pedir tudo. Oh! Irmãos, Deus nos surpreende, né? Não, Deus nos surpreende, né? Nas pequenas coisas. Esses dias, eu tô pensando em comprar uma faca dessas bonitas, então... Eu tô pensando, entendeu? Eu fui pro Brasil, eu tava na conferência, tem um homem lá vendendo umas facas bonitas. Eu falei: que é isso? Eu fui pra Atlanta, o pastor falou: vendo umas facas também, essa aqui. Eu falei: eu vou comprar, mas como é que eu vou trazer na mala? Que negócio... Aí eu vou pro Brasil, mesma coisa. Nossa, eu vou comprar, vou trazer na mala. Como é que eu faço? Daqui a pouco, foi essa semana, eu fui homenageado dos legendários. Eu vou dizer o que eu ganhei. Não é uma faca, é a faca. Irmão, quando você caminha com o Senhor, você só pensa, você fala: ok, meu filho, porque eu não estou mais aqui por causa de faca ou por causa de não faca. Meu propósito não é comprar faca ou não comprar. Meu propósito é a edificação da igreja. Meu propósito é que o reino se manifeste. Meu propósito é que as obras do diabo sejam destruídas. Porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Nós estamos em uma questão de uma guerra, mas essa guerra já foi vencida. Eu só tenho que caminhar nela. Então você recebe, irmãos. Já não fica uma questão de quem pedir. Não, busca em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. Descansa. O teu foco não é buscar coisa. O teu foco é entender qual é a vontade de Deus. O que Deus tem para mim. Eu sou um filho, eu sou amado. Agora eu tenho uma identidade. Agora eu preciso entender que eu vou manifestar a vontade dele aqui na terra. E Ele cuida de todos os teus sonhos, que é muito pequeno. Muito pequeno. Por mais que o teu sonho é maior, é muito pequeno.
Porque o que Deus quer fazer é muito mais. O Deus que eu conheço é o Deus do muito mais, abundantemente mais. Ai, horário. Diga, eu sou um filho amado. Já me senti amado. Sabe a hora que eu vi aquela faca, eu falei, Deus, você não brinca não, né? Eu sei que Deus tocou no coração de um homem, irmãos, mas vai me dar uma faca. Só que eu queria, é bonita, irmãos. Parece simples para você. Mas para mim, eu vejo o pai piscando para mim. Parece uma coisa tão simples, tão boba. Mas eu vejo falando, filho, eu cuido de você. Não pedi dinheiro para ele, irmão. Porque dinheiro não precisa pedir. Pai nosso, que estás no céu. Aonde eu estou também. Santificado. Eu só adoro. Hoje de manhã eu acordei, eu estava adorando. Ontem, preparando a mensagem, uma hora eu falei, meu Deus, eu tinha uma adoração, eu chamei minha esposa, eu falei, meu Deus, olha essa palavra, olha isso que Deus está falando. E falando sobre a cruz, e falando sobre Cristo, e falando sobre a vitória de Cristo na cruz, e falando aquilo, eu falando com a minha esposa, olha isso, olha isso. E eu parei da mensagem, eu comecei a... Santificado seja o teu nome. Venha a nós. Seja feita assim na terra. O pão nosso é Ele que nos dá. Você acha que o pai vai negar pão para o filho? Tem gente que tem uma mentalidade já de escravo. Fica implorando, Deus, Deus. Não, irmão, caminha no descanso. Quem é filho, caminha na obra consumada. O descanso para você é entender que não é na conquista do braço. É o Deus que dá todas as coisas. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, vai trabalhar com alegria, irmão. Louva ao Senhor o dia inteiro. Declare a palavra, eu sou filho amado, o Senhor é por mim. E quem será contra mim? Eu estou aqui porque eu sou ministro, eu sou embaixador, eu sou governo nessa terra. Isso é uma identidade de quem sabe quem é. Irmãos, antes de tomar, faz um favor para mim, antes de tomar qualquer decisão, espere 30 segundos. 30 segundos antes de tomar qualquer decisão na sua vida. E fale, Espírito Santo, eu quero ouvir do Senhor. Não quero deixar a minha alma governar, minhas emoções, mas eu quero ouvir do Senhor. O que o Senhor tem para falar sobre isso? Você vai entender, irmão, que a sua vida vai mudar de uma certa forma. 30 segundos, 1 minuto, diante de qualquer decisão, para e fala, Espírito Santo, eu quero ouvir, e que a minha mente venha pensar no que eu estou ouvindo, e que a minha mente, ao pensar em estar ouvindo, gere uma vontade que seja a mesma vontade do Senhor, e gere um sentimento que seja o mesmo sentimento do Senhor, e que o meu corpo obedeça a esse comando. É assim que funciona um homem do alto. Um homem do alto, ele é governado pelas coisas internas, não pelas coisas externas, é governado pelo Espírito que habita dentro dele. Quando você tem dúvida da sua identidade, você é justificado em Cristo, mas ainda tenta provar valor. Diga, eu sou justificado. A Bíblia diz em Romanos 5, capítulo 1, justificados, pois mediante a fé nós temos o quê? O que testifica a justificação? Um homem que caminha em paz é um homem que sabe que ele está bem com Deus em qualquer momento. Porque a justiça não é o que eu faço, a justiça é o que Cristo fez, é a obra do Calvário. E o velho homem já foi morto, eu sou um novo homem agora. E esse novo homem não está tentando agradar a Deus. Eu já agrado a Deus, por quê? Porque eu já sou esse novo homem, não fico tentando agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus, você tem que agradar a Deus. Não, você tem que saber quem você é, automaticamente você vai fazer a vontade de Deus. Eu tenho que, isso se torna pesado, isso é religião. A religião está falando, você tem que amar a Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus consiste em não que eu amei Ele, mas que Ele me amou primeiro. A resposta, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Deus me confrontou muito. Nós queremos dar coisa para Deus, mas sabe uma coisa? Deus fala assim, fica tranquilo. Você nada vai me dar que eu já não tenha te dado. Porque quem dá fica orgulhoso. Muitas das vezes o poder de dar se torna um orgulho. Mas fui eu que fiz. Mas foi eu. Até adoração. Os anjos adoram melhor que eu e você, irmãos. Eu tenho que adorar. Você tem que entender quem que você é. A adoração é um desfrute. A adoração é uma contemplação. A adoração é entender que Ele é Senhor, Ele está sentado num trono e Ele governa sobre os céus e a terra. E eu não tenho que ficar, eu tenho que ir para a igreja para adorar, eu tenho que dar o dízimo para ser abençoado, eu tenho que dar isso é religiosidade. Para com essas coisas.
A vida que eu porto agora é um fluir de uma vida em relacionamento, e porque eu conheço Ele, a natureza dele é generosa, eu oferto, eu dizimo. Ah, pastor, dízimo é da lei. Irmão, quem pergunta isso não entendeu nada. Isso é para justificar a avareza. Porque quem controla é Mamon. Uia. Eu não estou falando sobre dízimo. A pessoa perguntou para você, dízimo é da lei. Irmão, isso é só para justificar uma avareza, porque tudo é de Deus. Você me desculpa, tudo é do Senhor. O ar que você respira é do Senhor. A vida que Ele te deu é do Senhor. Nele vivemos, neles existimos. Tudo é por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se eu estou aqui é para Ele. Se eu tiver que ir embora é para Ele. Se eu tiver que estar aqui é para Ele. Tudo é dele, a minha vida é dele. Porque eu tenho um chamado celeste. E a tua vida vai fazer sentido quando você entender isso e viver naquilo que Deus tem. Senão a tua vida não vai ter significado nenhum e vai viver frustrado, depressivo. Porque só vale a pena viver na verdadeira identidade. Diga justificado. Temos paz. Uma pessoa que vive se avaliando não entendeu nada. Se avalia, tentando agradar a Deus. Ele serve para agradar a Deus. É o líder que vai fazer, não, tem que fazer, porque senão, irmão, isso é muito peso. Servir a Deus, porque para agradar a Deus, Deus é muito exigente, eu vou falar para você. Tudo que você vai fazer, se não for através de Cristo, para merecer algo, né? Eu vou fazer porque Deus me abençoa, né? Ai, por que isso me aconteceu? A gente pergunta ou não pergunta? Porque a gente entra em uma condenação. Por que me aconteceu isso? Por que esse mal me veio? Isso não é o caminho que você tem que caminhar. Quando vier esses dias, você fala, eu sei em quem tenho crido. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. Seja agora ou seja depois. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu olhe dos currais e não veja malhada, mas eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, e eu tenho paz. Toda alegria tem uma fonte. Eu bebo da fonte todos os dias. Não é a América que me deixa feliz, não é a casa que eu tenho, os 2 Teslas brancos, quitado e pago que eu tenho, pastor, esse orgulho, não, tudo vem dele. Porque eu já perdi tudo, eu já sei perder tudo, em todas as coisas eu estou satisfeito. E se Ele quiser dar, dá, e se Ele não quiser, já estou feliz. Porque minha felicidade não é coisas, minha felicidade é uma pessoa. É Cristo. Ai, é Cristo. Quero conhecer Ele. Paulo vai num lugar mais profundo. Eu quero conhecer Ele e o sofrimento dele. Quero me conformar aos sofrimentos dele. O sofrimento nos leva a níveis de glórias, irmão. Se você está sofrendo, não pergunte para Deus por que está sofrendo. Deus está te levantando um nível de glória. Deus está te fazendo você mais parecido com Cristo. Para expressar o bom perfume aonde as pessoas veem. É como Jó, nu eu saí do ventre da minha mãe, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus só queria uma oportunidade para dar tudo em dobro para Jó. Só isso. Só isso. Mas o nosso coração, muitas vezes, vão ser provados. Diga para o irmão do lado, com carinho, aprenda, irmão, a desfrutar da obra consumada. Diga, deixa de performance. Anda pelo descanso. Quando vier um pensamento, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para ser aceito, você vai trocar. É porque eu sou aceito, eu faço. É porque eu sou amado, eu quero agradar Ele. É porque Ele me deu tudo, eu tenho que dar toda a minha vida para Ele, só por causa do entendimento. Aleluia. Terceira coisa, livre ou livres na cruz. Muitas pessoas são livres na cruz, mas os padrões de pensamento estão presos ainda. Eu vou repetir. Cristo te libertou na cruz, mas muitas vezes você anda preso na sua mente ainda. Paulo nunca teve preso, estava na cadeia, mas não teve preso.
Porque a prisão não é a externa, a prisão é aquilo que está dentro de mim. Paulo se alegrava e vai dizer aos filipenses, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, se alegrai-vos. Um cara que está preso dizendo alegrai e regozijai. Ele entende ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renovo. A alegria toda manhã, a graça de Deus toda manhã, a favor de Deus toda manhã. O problema está aí, a dificuldade está aí, mas eu sei quem tenho crido. E Ele toda manhã, Ele me alegra e me levanta. Ele diz, ei, levanta, sede, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer. E você caminha na minha vitória. Tem gente que faz campanha para receber aquilo que já é. Puxa vida. Eu tenho que fazer campanha para agradecer aquilo que já temos. Porque só manifesta aquilo que você é capaz de agradecer. Deus vai fazer com aquilo que você tem, não com aquilo que Ele vai te dar. Quando Ele chega para a mulher, e a mulher, ela está para levar os 2 filhos para virar escravo, porque o seu marido teve uma péssima administração. Eu vou repetir. Pais, aprendam a administrar bem. Porque esse homem era um homem que serviu o Senhor, mas não foi fiel na administração, porque a situação que ele deixa essa mulher é uma situação difícil, a ponto das dívidas ser tão grande que os 2 filhos iam ser levados como escravo. E essa mulher chega diante do profeta aí, ele serviu você tão fiel todo esse tempo. O profeta deve ter falado, mata esse sem vergonha que não foi um bom administrador nas finanças. Deus, e agora, o que nós vamos fazer? Pergunta para ela o que ela tem em casa. O que você tem na sua casa? Tem umas panelas vazias. Suficiente. Pega essas panelas vazias, mas só não pega as coisas que você tem porque é pouco. Vai emprestar as outras panelas também. E vai. Porque eu vou profetizar sobre a sua vida. Você viu que Deus não precisa de muita coisa. Ele diz para a mulher, a farinha não vai faltar. O óleo não vai faltar. E é interessante, sabe quando parou o fluir? É quando não tinha mais vasilha. Ela falou, e o profeta falou, vai agora, vende tudo, vive para você e para os teus filhos, porque vai dar suficiente para vocês viver. Deus não deve nada para ninguém. Mesmo na irresponsabilidade da administração desse homem, Deus falou, eu vou cuidar dos filhos. Mas podia ser como Abraão, né? Que morreu riquíssimo. Tudo nós vamos multiplicar. Eu vou encerrar aqui, irmãos, porque o horário já deu, mas entenda uma coisa, esse ano é o ano da o que vai vir é o ano da tudo que Deus vai colocar na sua mão precisa multiplicar. Dinheiro tem que multiplicar na sua mão. Células tem que multiplicar na sua mão. Pessoas tem que multiplicar nas suas mãos. A bênção de Deus tem que se multiplicar através de outras pessoas. Igreja tem que se multiplicar. Esse é o ano que Deus tem falado, tudo vai multiplicar. Essa igreja está crescendo, mas ela vai multiplicar. E multiplicar não é crescimento. Crescimento é uma coisa, multiplicação é outra. Multiplicar é ter outras K-Weight. Porque ela vai crescer. Já estamos plantando outras K-Weights. Irmãos, eu estou tão feliz com Deus. Diga para a pessoa do lado, eu tenho boas novas. Diz assim, a cruz quebrou, destruiu o poder do pecado. Colossenses 2, 13 a 14 diz, perdoando-nos todas as nossas ofensas, tendo cancelado o escrito de dívida, Ele removeu inteiramente, cravando o escrito de dívida contrária do acusador. O diabo, ele é chamado de acusador, mas Deus diz que Ele cravou todo o escrito de dívida naquela cruz. Não tem nada que pode te condenar diante de Deus hoje, porque quando chega a condenar, fala assim, já está pago, e tem saldo suficiente. Porque Deus não só paga, Ele dá muito mais. Onde abundou o pecado, eu acho que você está entendendo graça.
Mas a graça não é para você viver no pecado. A graça te possibilita você viver numa nova criatura, entender que você não faz essa graça barata, que você não peca, mas você governa sobre tudo e sobre todas as coisas, porque você é um homem do alto e uma mulher do alto. Pastor, a cruz quebrou com o poder do pecado, sim. Mas tem mentes ainda que funcionam na loja da culpa. Sente culpado, condenado, medo e escassez. Diga: toda condenação, toda culpa foi cravada. Justificados, pois. Irmãos, eu aprendi uma coisa tão doida. Você sabe o que é a armadura de Efésios? Revestidos de toda? A armadura não é uma armadura de combate para nós combater. É uma armadura de posicionamento onde eu tenho que permanecer. Porque nós falamos: eu vou vestir agora porque eu vou lutar com o diabo. Irmão, a Bíblia diz que o diabo ele foi despojado. Você sabe o que é despojado? É um inimigo, Deus te deu um adversário vencido. Só que ele tenta a todo momento na tua mente dizer que ele é forte, que ele vai te pegar, não sei o que lá. Certa vez ele me ligava e falava: vou matar os teus filhos. Eu falava: você já foi despojado na cruz. Capaz, você não tem poder de nada. Quem está em mim é maior. Eu sou um vencedor, porque Cristo venceu comigo. Eu estou em Cristo, eu estou na vitória de Cristo e eu permaneço aqui. E o que você está usando? A fé. Está na armadura. Eu posiciono, eu mantenho. Eu não luto para a vitória, eu mantenho o lugar de vitória. O que o diabo quer te tirar você é do lugar que Cristo conquistou. A obra está consumada. Não tem nada, Deus não deve nada para você, meu querido. Já está pago, a cruz de Cristo pagou tudo. A cruz de Cristo me reconciliou, a cruz de Cristo me fez um novo homem, uma nova mulher. A cruz de Cristo me colocou nas regiões celestiais em Cristo. A cruz de Cristo me fez co-herdeiro com Ele. Se com Ele nós sofremos, com Ele nós vamos reinar. Ninguém te deve nada. Diga para a pessoa do lado: ninguém te deve nada. Só me deve um negócio. Fala: só me deve uma coisa. Diga: o amor. O amor é a perfeição maior. Eu vou dizer, escuta aqui. Crianças não aprendem às vezes muito a amar, mas só é maduro quem ama. E nisso consiste o amor de Deus, que Ele nos amou primeiro. O amor é o símbolo da maturidade, é o selo da maturidade. Falar o mal de você não importa. Ai, meu Deus, falaram mal, meu Deus. Isso é uma velha mentalidade. Até porque não me acha, porque eu estou oculto em Cristo. Porque o meu viver é Cristo, morrer para mim, Paulo diz, é lucro. Não tenho minha vida como preciosa. Ai! Dá vontade de correr, dá vontade de pular aqui, querido. É que as revelações vão soltando assim. Tem gente que está me olhando e falando: pastor, eu oro para que Deus abra os seus olhos espirituais, para você entender quem você é nessa identidade. Ninguém te deve nada, você só agradece. Porque não tenho, não, você já tem, você não está vendo. Que Deus abra os seus olhos espirituais para você ver a herança em Cristo Jesus. A recompensa é Cristo, a herança é Cristo, a vida é Cristo. Tudo é dele, tudo é por Ele, e eu sou dele eternamente. Ninguém me mata, ninguém me vence, porque eu sou invencível. Podemos estar abatido, mas não destruído. Um dia vamos estar abatidos, porque no mundo tens aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu. Você é mais do que vencedor. Você não está em Adão, você está em um novo homem. E esse novo homem precisa pensar nas coisas do alto. Vamos adorar o Senhor, senão eu vou continuar pregando. Aleluia. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Will never fail. I trust in God, my Savior.
Aqui nessa manhã. Esse é um ambiente de libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pior diabo é a ignorância. O diabo está vencido. Os apóstolos nunca lutaram contra o diabo. Eles lutaram contra a ignorância. O confronto é entre a verdade e a mentira. Nós não estamos aqui expulsando o diabo, nós estamos aqui nos libertando da velha mentalidade, do homem que vive na escassez, que vive implorando Deus uma bênção. Você não precisa implorar para Deus nada. Você já recebeu tudo. Começa a agradecer. Começa a dizer: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver as realidades espirituais e saber que tudo já é meu. Eu já conquistei tudo em Cristo. Eu já estou assentado em um lugar. E esse lugar eu não quero sair, porque essa é a vitória que Cristo concedeu para mim, estar nas regiões celestiais em Cristo. Minha companhia não é fracassada, meu casamento não é fracassado. Espírito Santo me ensina, porque eu tenho tentado regras naturais, eu tenho tentado seguir normas de conceitos humanos e regras de passos. Mas eu quero dizer para você, existe uma prosperidade, não vem de passos, vem de uma vida no Espírito. Porque o Espírito, ele se movimenta, e tudo que é Deus se movimenta. O Espírito, ele é como um vento. Tudo está em movimento, Deus se move. Deus está se movendo aqui nessa manhã. O Espírito está se movendo. O teu coração está em movimento. O teu pulmão está em movimento. Deus está movendo aqui nessa manhã. Está removendo uma velha mentalidade, velhos padrões de ideologia, para manifestar um novo homem, um homem do alto que se renova pelo seu entendimento, que se renova pela renovação da sua mente, para entender qual é a perfeita, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maturidade, diga maturidade. Maturidade é não abrir mão da verdade e caminhar nela. Maturidade é que nós somos em Cristo, e através de Cristo você governa. E esse governo, ele está alinhado com você para manifestar quem você é aqui na terra. O Evangelho não é para viver através de Adão, mas é para manifestar a vida que nós já estamos em Cristo. Diga: eu sou um homem celeste. Eu sou uma mulher celeste. Diga: na cruz houve uma substituição de uma velha natureza para uma nova natureza. Diga: hoje eu vivo em uma nova realidade. Todos os dias confesse a palavra de Deus. Exercício prático para você. Não estou sentindo. Isso não é para você viver por sentimento. Não estou querendo. Não. Você vive por uma palavra. Eu sei quem tenho crido. Eu sou filho amado. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aquele que não negou o seu próprio filho, o que ele pode me negar? Eu já recebi tudo. Você precisa declarar a verdade do Evangelho todos os dias da sua vida. Crê no Evangelho e você vai prosperar. Eu vou repetir: a prosperidade está em crer na verdade. Muita gente vai prosperar aqui, sabe por quê? Não vai ser internets, coaches a respeito, mas vai ser uma vida guiada por Espírito. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai dar código, Deus vai dar coisas, vai ser no Espírito. Deus vai dar estratégia, vai ser no Espírito. Não vai ser 10 passos aqui, 10 passos. Se esforça, faz. It's ok. Você deve fazer, mas só faça aquilo que o Pai te falar para você fazer.
Entre só onde Ele mandar você entrar, assine contratos que Ele mandar você assinar, seja guiado pelo Espírito Santo, e você vai ver a sua vida caminhando em sucesso a cada dia, porque esse ano de 2026 você precisa estar sensível espiritual, porque para multiplicar, a multiplicação não é natural, a multiplicação só Deus pode fazer, e só Deus que pode fazer. Deus é Espírito, e Deus vai falar no teu espírito o que você deve fazer. Por isso a primeira coisa que você tem que aprender é a depender. Dependência é o maior segredo na vida. Se depender do Senhor, não seja autossuficiente na sua sabedoria, no seu intelecto natural, em homens da terra, glorifica a Cristo. Ó riqueza da sabedoria de Deus, quem foi o conselheiro dele, quem ensinou ele? Os caminhos dele são muito maiores do que o meu e o seu. Pare de querer traçar um caminho, dê a sua agenda para ele e deixe ele escrever a sua história. Não traz uma agenda escrita para Ele, Senhor. Não, Senhor, a minha história em todos os dias estão escritos pelo Senhor. Faz eu ver, abra os meus olhos. A minha oração nessa manhã é que os seus olhos espirituais começam a se abrir para você ver aquilo que Cristo já conquistou para você. Oh, Espírito Santo. Pessoas estão sendo curadas fisicamente aqui agora, porque na cruz do Calvário você já recebeu a sua cura. Eu ordeno agora, Pai, todo o corpo agora, Pai querido, que está enfermo aqui agora. Eu declaro a cura física aqui agora, Pai, seja que área que for agora. Todo espírito de enfermidade eu repreendo agora. Eu ordeno em nome de Jesus a enfermidade, não no corpo de Cristo. A enfermidade, você foi destruída em Adão, você foi destruída em Cristo. Na cruz não existe mais enfermidade. Nós somos um novo homem, uma nova mulher. Por isso vem o teu reino, seja feita a sua vontade aqui agora na terra. Eu declaro toda a enfermidade seja subjugada agora ao comando e o governo de Cristo. Eu declaro o nome dele está acima do câncer, o nome dele está acima de toda e qualquer enfermidade. O nome dele está acima da depressão, da ansiedade. O nome dele está acima. O nome dele está acima. Glorifica o nome dele está acima. Acima. Eu declaro corações novos agora aqui. Eu declaro Deus está purificando o sangue de pessoas aqui. O sangue que está sobre as suas veias é um sangue real. Eu declaro agora, em nome de Jesus. Ele ordenou cure os enfermos. Eu declaro aqui, Pai, sobre essa casa. O corpo é saudável. Esse corpo é o corpo de Cristo. Eu declaro agora a vida de Cristo se manifestando sobre o corpo agora. Todos os membros do seu corpo agora seja purificado. Sua mente agora seja renovada. Seus olhos, seus ouvidos, para você ver Deus, para você ouvir de Deus, para você falar de Deus. Eu declaro. Alguém tem algum problema nesse braço esquerdo aqui? Braço esquerdo? Ora com ela aqui, meu bem. Obrigado, Senhor. O Senhor nos ouve? O Senhor nos atende. Eu declaro agora, Pai, toda dor, ossos, nervos, cartilagens, eu declaro agora, em nome de Jesus. Ouça a voz do Senhor agora. Eu declaro a cura perfeita sobre o corpo da tua filha agora. Eu declaro agora, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo.
Será que você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Você pode dar um glória a Deus agora, agradecendo a Ele. O Senhor é bom, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos os milagres, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelo Teu reino se manifestar. Obrigado pela nova identidade que nós temos em Cristo. Obrigado, Pai, porque nós somos um homem do alto, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por essa igreja maravilhosa, Pai. Obrigado, Espírito Santo, nos guia em toda a verdade. Nos guia em toda a verdade, Pai. Pai, que nós vamos estar consciente cada momento da Tua presença. Que cada filho dessa casa venha estar consciente da Tua presença em todos os ambientes, em todos os lugares. Que nós vamos manifestar a Tua vontade. E que o bom perfume de Cristo venha ser exalado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Domingo bendecido, abençoado em nome de Jesus. Blessed Sunday.